muito preconceituosa. Mas fui. Mas não acreditava em nada, não era suficiente para eu ser convertida. O vozinho, não era. Eu tinha que ter uma experiência forte, porque eu tive envolvimento com muita coisa espiritual, sobrenatural, que não era de Deus, né? E aí um dia, eu estava saindo de um ensaio, eu trabalhava com a minha mãe, eu era backing vocal da minha mãe. A gente ia fazer um show lá em Botafogo, num local de eventos. E na hora que a gente estava saindo do ensaio, aconteceu uma coisa sobrenatural. Foi aí que toda a minha história começou. Eu estava num debate, uma discussão na porta com uma pessoa da equipe. E de repente eu estava com o celular na mão, e isso foi mais de 20 anos atrás. Foi em outubro de 97. Foi o dia que aconteceu isso. E o celular antigo era aquele tijolão pesado. Eu tô com o celular na mão e começou uma discussão entre eu e uma pessoa da equipe na porta do evento. Eu com aquelas roupas de piriguete, toda perturbada. Nisso a pessoa fica possessa. Eu não sabia que a pessoa estava possessa. E a pessoa arranca o celular da minha mão. Isso aconteceu, isso é uma experiência que eu vivi. Arranca o celular da minha mão numa velocidade sobrenatural, que não deu pra ver como foi tão rápido, e me dá uma batida com o celular, me agride com o celular, com o meu próprio celular, depois joga o celular no chão. Não tem explicação. Nisso a pessoa me agride, pega de raspão assim no meu rosto, bateu aqui no meu rosto. Imagina, se batesse em cheio, né, podia até quebrar. Mas aí bateu assim de raspão, eu, no reflexo, segurei meu rosto e abaixei, me curvei pra me proteger. Essa pessoa continuou andando e eu me cobri. O meu cunhado que trabalhava junto, um dos meus cunhados que trabalhava junto na produção, me agarrou achando que ia ter briga, tipo, numa de apartar. Sim. E eu falei pra ele, não, pode me soltar que eu não vou fazer nada, porque eu tava em outro planeta, eu não entendi nada do que aconteceu. Nisso, quando eu levanto o rosto com a mão assim, né, ainda com reflexo, que eu levanto o rosto e olho a pessoa, tinha uma ladeira na frente do lugar, era uma ladeira levemente inclinada, não era uma ladeira muito íngreme, não. Aí a pessoa tava andando, já tava mais ou menos uns 6 metros, 7 metros de distância, descendo, e a pessoa falava assim, com muita raiva, você vai ver, você vai... E virava pra trás e falava assim, praguejava. Só que na hora que eu olhei, ainda assim, com a mão no rosto, tudo muito rápido, eu tive uma visão aberta espiritual pela primeira vez na minha vida. É muito importante pontuar que eu nunca usei drogas, nunca precisei, sempre fui solta, né? Nunca bebi, nunca gostei de bebida. Sou uma pessoa muito lúcida. Eu sempre amei a coisa do pé no chão, da lucidez, porque eu fui criada numa família, Karina, que não tinha repressão. Eu não tinha... Era um rebelde sem causa, eu não tinha motivo pra me rebelar, porque eu sabia tudo que eu quisesse. Então eu nunca tive essa necessidade de beber pra me soltar, porque eu já era solta, entendeu? Então eu era uma pessoa muito racional, muito lúcida. Eram 3 horas da tarde, luz do dia, era o ar livre, essa cena. Tá? Eu tava no lugar coberto, a pessoa foi saindo pela luz do sol. Não tinha como eu achar que via uma sombra. Eu vi, de visão aberta, assim, a pessoa ficou toda transparente, toda. E eu vi um monstro dentro da pessoa com garras e assim, pareciam garras e chifres vários. Saía pra fora do limite do corpo da pessoa. E quando eu vi isso, eu fiquei em estado de catatônica, assim, eu fiquei em estado de choque. Porque naquele momento eu lembrava da Andréia, do Alexandre, marido dela, falando. Eu lembrava de tudo que eles me diziam e tudo aquilo embolando na minha cabeça. Meu Deus, isso é real, isso é real. Primeira coisa que eu tive que entender é que o mal existia. Alguém que estava com você viu também? Presta atenção. Aí eu fiquei catatônica, assim, eu não tinha reação. Nisso a pessoa continuou descendo e eu catatônica, vendo. Nisso começam os questionamentos na minha cabeça, que a gente sabe que a Bíblia fala em Efésios 6 que o inimigo seta, que o escudo da fé, ele nos protege contra os dardos inflamados, que são as setas que vêm para te roubar a semente. Então começou uma seta na minha cabeça assim de incredulidade. Para com isso, você está tendo uma ilusão, não tem nada a ver. Imagina que absurdo, isso é uma fantasia. Ai, você não viu bem isso que você acha que você viu. E eu catatônica. De repente, na hora que eu comecei a ouvir essa seta na minha mente, eu fui chegando pra trás e me encostei no muro, assim, de estado de choque. Nisso vem uma mulher entrando na minha frente. Essa mulher se chama Lui. Ela era guitarrista da nossa banda. Ela tocou, não sei se ela ainda toca, porque eu não assisto quase televisão, anos na banda do Serginho Grosman do Altas Horas. E a Lui é cristã, e eu não sabia. Ela era guitarrista da nossa banda. E ela viu também. Aí me segura e fala assim, olhe pra mim. Ela é baianinha, tem o sotaquinho baianinho, né? Olhe pra mim. Aí eu olhei. Ela disse, não fique com raiva dessa pessoa. Porque o
que está nessa pessoa não foi a pessoa que lhe agrediu, foi o inimigo. Aí, Karina. O exame de próstata só serve para deixar os homens cada vez mais femininos. O que está nessa pessoa não foi a pessoa que lhe agrediu, foi o inimigo. Aí, Karina. Aí eu pirei. Porque eu pensei... Aí eu acordei do transe, né? Do estado de catatônica, que eu tava assim, paralisada. Eu acordei e comecei a chorar instantaneamente. Eu comecei a chorar porque eu comecei a entender. Sabe quando o chão sai? Toda a minha base que eu construí até ali, tudo que eu acreditava ruiu. E aí eu comecei a ter que me reconstruir a partir daquele momento. Meu Deus, então no que eu vou acreditar? A Andréia tem razão, a minha amiga tem razão. Fui pra casa, liguei pra ela foi correndo, ela morava na Barra, eu morava no Alto Leblon. Ela foi lá me visitar. Chegou na minha casa, começou a orar comigo. Aí ela orou e foi embora. Daquele dia em diante, eu entrei no meu quarto. Todos os dias antes ou depois do trabalho, eu entrava no meu quarto. Eu nunca tinha lido Bíblia. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu não sabia o que era Espírito Santo. Eu nunca tinha ouvido falar de Mateus 6,6, que manda você orar no secreto. Nunca. Mas eu comecei a praticar sem saber. Eu trancava no quarto e falava com Deus. Deus, olha, se o diabo existe, então deve ter outras coisas aí que a Bíblia fala que é verdade. Agora eu quero que você me fale. Só que eu era abusada. Em vez de eu orar com reverência, eu não tinha nenhuma reverência, né, a Deus, eu falava assim, olha só, dentro do quarto, eu quero saber o resto dessa história. Você tinha quantos anos nessa época? 24. Eu quero saber, eu falava assim, eu quero saber a verdade dessa história. E tem mais, não adianta você mandar pastor, padre, rabino, profeta, pai de santo nenhum pra falar comigo. Quero falar direto. Eu não quero ouvir ninguém, eu não vou acreditar. Ou você fala diretamente comigo. Olha o nível de abuso, né? Abusado. Bom, enfim, Deus teve misericórdia ali da minha ignorância, teve misericórdia e viu meu coração sedento. Sim. 2 semanas se passaram fazendo isso. Chegava no trabalho, ou antes do trabalho eu fazia. Depois de 2 semanas eu estava em cima da minha cama e foi o grande dia, o dia D da minha vida. Eu estava assim de pijamão,